Olá, um feliz sábado para você. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você e sua família nesta manhã. E você, está bem? Espero que sim. E se em algum momento da sua semana você passou por momentos difíceis, eu quero te lembrar que hoje é sábado, é um dia de descansarmos e renovar a nossa força e nossa esperança em Deus. E o meu desejo para você é o seguinte, que nesse sábado você tenha vários encontros especiais com Deus. Amém? Eu quero também te fazer um convite muito especial. Você que já está aí nos nossos canais de comunicação, no Facebook, Igreja Adventista Jardim Indianópolis, e no nosso canal no YouTube, IASD Jardim Indianópolis, eu tenho um convite muito especial para você. Compartilhe nas suas redes sociais o culto de hoje, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem de esperança deste sábado. Amém? Eu também quero te falar o que vai acontecer hoje aqui na nossa igreja. Como você pode perceber, estamos comemorando Quebrando o Silêncio. E nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a irmã Lloyd. Ela veio da Igreja Central de Valinhos e estará compartilhando a mensagem de Deus nessa manhã. Nós também teremos a presença da nossa irmã Stephanie, que é do Jardim Telespe, que estará louvando o nome do nosso Deus com uma linda mensagem musical. Nós também teremos um momento especial para as crianças. Então, eu te convido que chame as crianças para pertinho de você aí, porque vai ser daqui a pouco, tá bom? Convido você, então, nesse momento, a falar com Deus, porque não tem como entrar em uma casa sem antes falar com o dono dela. Então, oremos. Querido Deus e amado Pai, nesse momento nós estamos aqui reunidos em sua santa casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Senhor Jesus, nós entregamos mais uma vez a nossa vida em tuas mãos. Se faça, Senhor, presente no nosso meio. Visite cada irmão. Nós louvamos, Senhor, por mais uma semana vencida. Nós louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, livremente louvando o teu nome. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor aceite nosso culto de adoração. É isso que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido você a louvar comigo o nome do nosso Deus com um hino muito especial. E uma parte desse hino fala assim: você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar para o mundo que o amor de Jesus valeu. Então louve comigo o nome do nosso Deus com um hino quando eu olho para você. Eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. Você se parece comigo, é meu irmão, você vale o sangue de Cristo, você é a glória de Deus.
Anúncios. Amém. Que lindo hino, não é verdade? Louvado seja Deus. Bem, nesse momento eu tenho alguns anúncios para você. Como você sabe, nós estamos tendo amigos de oração em casa. E você já escolheu os seus 2 amigos? Tem orado por eles? Tem conversado com eles? Eu tenho certeza que sim. E hoje temos um próximo passo. Você sabe qual é? O próximo passo é você entrar em contato com o seu amigo e perguntar para ele se ele tem algum pedido de oração. Com certeza ele pode falar sobre o emprego, sobre a família, sobre a saúde. Converse com ele. Pergunte se ele tem algum pedido especial de oração. E fale que você vai estar orando por ele. Eu tenho certeza que ele vai se sentir muito feliz. Porque quem que não gosta de ouvir a pessoa falando, eu estou orando por você, eu estou orando pelos seus pedidos. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Então, converse com seus amigos, pergunte para eles. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Bem, eu também tenho um outro anúncio especial para você. Como você está sabendo, a PAC está promovendo um encontro de casais online, que vai acontecer do dia 28 e o dia 29 via Zoom. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, eu convido que você faça o mais rápido possível, porque muitas pessoas estão se inscrevendo. Olha, se você ainda não fez, corra que dá tempo, viu? Vai ser, vou repetir a data, no dia 28 e o dia 29. Se você não fez, aproveita, viu? Eu tenho mais um anúncio, que é sobre o culto de pôr do sol, que nós vamos ter hoje às 6 horas. O culto de pôr do sol de hoje vai ser um pouco mais dinâmico, nós vamos ter uma gincana bíblica. E está sendo muito gostoso, tenho certeza que você que participou aprendeu bastante também. E a dinâmica bíblica de hoje vai ser sobre o livro de Atos. Então aproveita, dá uma estudada no livro de Atos, porque a gincana bíblica ela é especial, viu? Nessa gincana tem prêmios para os primeiros colocados. Então dá uma estudada no livro de Atos e participe conosco do nosso culto especial de pôr do sol às 16 às 18 horas. Bem, nesse momento eu gostaria de mandar alguns abraços. Se você já está aí conectado nas nossas redes sociais, eu convido você a mandar um joia aí para que eu possa ver o seu nome e falar aqui também no nosso culto. Vamos lá. Eu posso ver a irmã Sônia, posso ver a irmã Neuci, a Natália, a Tamires Lopes. E tem muita gente aqui participando conosco. Louvado seja Deus, viu, pela sua presença aqui no nosso meio, mesmo distantes. Nós estamos unidos com apenas um propósito: louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Que você sinta a presença de Deus aí na sua casa nesse momento. Amém? Estamos felizes, viu, com a sua presença aqui. Bem, nesse momento eu gostaria de convidar a você a acompanhar comigo o vídeo Provai e Vede, que tem como temática hoje liberdade religiosa. Provai e vede. História de hoje: liberdade religiosa. Sabe que, quando você me disse que estava fazendo uma pesquisa, a primeira coisa que eu pensei é que era sobre política. Porque nesses dias, perto das eleições, o país está todo alvoroçado com esse assunto. Mas já vi que não é, ainda bem. Não, como lhe falei anteriormente, essa pesquisa tem um caráter religioso. São somente algumas perguntas, veja. Primeiro, você crê em Deus? Creio sim, creio. Você ou algum membro da família ou amigo frequenta alguma igreja? Eu atualmente não, mas tenho familiares que assistem seguidamente à igreja. Ok. E por último, você tem interesse em estudar a Bíblia? Sim, eu gostaria. Inclusive, há pouco tempo, me deram uma Bíblia de presente de aniversário. Mas como eu não tenho muita ideia de como se estuda, eu não sei muito disso, eu até estava buscando alguém que me ensinasse e agora vejo que tem uma oportunidade. Meu primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi assim. O desejo de aprender mais sobre a Bíblia e entender melhor a situação do nosso país e do mundo foi o que motivou a mim e a minha esposa, com 7 meses de gravidez, a aceitar os estudos bíblicos oferecidos por aquele jovem.
Ao investigar os textos que eram mencionados nos estudos bíblicos, eu me interessava cada vez mais por temas como o sábado, o estado dos mortos, a segunda vinda de Cristo e o espírito de profecia. Não demorou muito para que eu tivesse o privilégio de ser a primeira pessoa a ser batizada na nova igreja de Rocha. O batismo da minha esposa aconteceria alguns anos mais tarde. Eu trabalhava num banco privado do Uruguai e minha rotina de trabalho terminava obrigatoriamente todos os dias à noite, depois de fechar a contabilidade do banco. Principalmente às sextas-feiras, último dia de trabalho da semana. Com licença? Pode entrar. Então, fui falar com o gerente da agência para pedir autorização especial para sair na hora do pôr do sol de sexta. É que, recentemente, eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia e... Infelizmente, você vai ter que tomar uma decisão entre o seu trabalho e a igreja. Saí daquele lugar com muita tristeza e preocupação, porque o meu filho estava para nascer, e se eu fosse despedido por justa causa, por não comparecer ao trabalho, como eu poderia manter a minha família? Temos que ser testemunhas aos nossos vizinhos na nossa casa, na escola e no trabalho. No sábado, enquanto estava na igreja, notei que o tema do sermão daquela manhã era exatamente sobre a guarda do dia santo. Parecia que Deus estava impressionando mais uma vez o meu coração para que se mantivesse firme nos princípios bíblicos. Como disse Deus lá no Éden. Talvez a igreja pudesse escrever uma carta e o pastor pudesse ir comigo ao banco. E assim foi. Se o senhor está vindo por um aumento de salário, vou avisando que eu já rejeitei 2 petições hoje. Não é por isso que eu vim. Eu vim por outro motivo. Eu trouxe uma carta assinada pelas autoridades da minha igreja que explica que eu tenho liberdade religiosa, que na verdade todos têm. E, no meu caso, estou solicitando que vocês me liberem no sábado, ou seja, que respeitem o meu dia de repouso, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol de sábado. É essa a carta? Deixa eu ver. A carta solicitava o reconhecimento da liberdade religiosa. Eu não vejo impedimento para que você seja liberado, então vou assinar a carta. Hoje, depois de muitos anos, continuo desfrutando da minha liberdade religiosa. Amo a minha igreja e dou a minha vida por ela. Sempre colaboro com os departamentos e atualmente sou professor de escola sabatina e tesoureiro. Eu e minha família somos muito felizes por pertencer ao reino de Deus aqui na Terra. Apesar de surgir situações complicadas na nossa vida, ser fiel à palavra de Deus é sempre o melhor caminho. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Novamente, bom sábado, vocês que nos acompanham aqui através das redes sociais, o pessoal que está aqui também na igreja, um grande abraço a todos vocês. Que lindo testemunho tivemos, né? Que apesar das dificuldades, né, o nosso irmão ali se manteve fiel, né? Sabemos que muitos talvez estejam passando por dificuldades, problemas, mas devemos buscar, né, fazer aquilo que é correto e certo, né? Bom, vocês que estão tendo algum problema assim para poder também agradecer ao nosso Senhor através das devoluções dos dízimos, doações de ofertas, você pode utilizar nosso aplicativo aqui, o 7Me, né, para utilizar um meio digital para poder fazer as suas devoluções, suas doações, conforme a graça que Deus tem lhes concedido, tá bom? Ou senão também nós estaremos aqui, né, durante o culto, e também tem o IT também, que pode ajudar nesses momentos também, para vocês que têm alguma dificuldade, possam assim, né, também deixar com ele, tá bom? E agora teremos um momento especial, né, aproxime as crianças aí da tela, do computador, do celular, para ouvir essa linda história também, preparada especialmente para elas, tá bom?
Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quando o copeiro-chefe voltou a trabalhar no palácio, durante 2 anos ele esqueceu de José. Mas certa manhã o rei acordou muito preocupado, pois tivera 2 sonhos que o deixaram muito incomodado. O copeiro então se lembrou de José e mandou chamá-lo na prisão. José apareceu perante o rei, que lhe contou os sonhos. No sonho apareceram 7 vacas lindas e gordas, e de repente apareceram outras 7 vacas magras. As vacas magras engoliram as vacas gordas, mas de repente apareceram outras 7 espigas miúdas e secas e devoraram as espigas boas. José explicou para o rei que os 2 sonhos se tratava de apenas um, e o sonho significava que haveria na terra do Egito 7 anos de muita fartura e também 7 anos de muita fome. José pediu que o rei escolhesse alguém que pudesse governar o Egito durante aqueles anos. Pois seria necessário que eles guardassem muita comida para o tempo de fome. Faraó ouviu tudo aquilo e ficou muito preocupado. Quem ele poderia colocar nessa função? Foi quando ele decidiu colocar José como governador de todo o Egito. Os anos de muita fartura se passaram e então vieram os anos de muita fome. Os irmãos de José foram até a terra do Egito para comprar comida. Quando eles chegaram, José os reconheceu, mas os irmãos não reconheceram José. O quê? O que foi? O que foi, José? Veja, são os meus irmãos. Aqueles que tentaram matá-lo? Sim, odiavam muito a mim e ao Benjamin. Achavam que meu pai nos amava mais. Eles disseram que eram homens de bem, filhos do mesmo pai, que tivera 12 filhos. Um deles já não existia e o mais novo havia ficado em casa e o seu nome era Benjamim. José queria ter certeza que seus irmãos haviam se tornado pessoas de bem. Então disse que todos ficariam presos e apenas um voltaria para buscar Benjamim. Então vai preferir a vingança. O que nós faremos? Mandaremos açoitar, espancar? Ainda não. Não, eles têm que ser testados. Farei com que tragam o Benjamin sozinho. Os irmãos não concordaram e apenas Simeão ficou preso enquanto os outros voltaram para sua casa. Sabem, crianças, essa história nos ensina sobre o perdão. José pôde perdoar os seus irmãos porque tinha o amor de Deus em seu coração. E na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, lemos o seguinte: Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não se perdem as forças, andam
e não se cansam. Vamos orar? Bondoso Deus, nos ajude a termos um coração perdoador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ser louvado. Ninguém nunca quer falar, ninguém nunca quer saber, e só por acaso, por força de hábito, é sempre melhor esquecer. E quando o sol se pôr, e quando faltar amor, não só por acaso, a relevância dos fatos me levam ao lugar que eu vou. Mas existe futuro neste quarto tão escuro, neste rosto inseguro que quer tanto renascer. É tudo de graça, a esperança não é paga, só é preciso crer. Nunca quer falar, ninguém nunca quer saber, e só por acaso, por força de hábito, é sempre melhor esquecer. E quando o sol se pôr, e quando faltar amor, não só por acaso, a relevância dos fatos me levam ao lugar que eu vou. Mas existe futuro neste quarto tão escuro, neste rosto inseguro que quer tanto renascer. É tudo de graça, a esperança não é paga, só é preciso crer. Sinto murchar em mim tudo que um dia foi jardim. Me afogo nas lágrimas, parece não ter fim. Eu vou ser, eu vou falar, e se ninguém me ouvir eu vou gritar. A tempestade vai passar, você não pode impedir meu sol de brilhar. Você não pode impedir meu sol de brilhar. Mas existe futuro nesse quarto tão escuro, neste rosto inseguro que quer tanto renascer. É tudo de graça, a esperança não é paga, só é preciso crer. É tudo de graça, a esperança não é paga,
só é preciso ser. Amém. Seja bem-vinda. Bom dia, seja bem-vinda. A igreja deve ser uma comunidade que ajuda as pessoas, que vem em busca das bênçãos do céu. Bom sábado a todos que estão nos acompanhando, aqueles que estão aqui também. É um prazer estar com vocês, agradeço o convite para falar de um tema tão importante, de um tema tão relevante e que precisa cada vez mais ser considerado, debatido, esclarecido, porque hoje o Brasil, embora a nossa legislação esteja entre as 3 legislações mais avançadas do mundo, o nosso país é o 5º país em violência contra a mulher. Ou seja, é preciso algo mais, é preciso criar espaço, é preciso que se debata o assunto, que se incentive. E é isso que a gente está fazendo hoje em 8 países da América Latina. E isso é muito bom. Falar sobre violência não é fácil. Falar sobre violência não é simples, porque este é um assunto complexo. Em que sentido? Por exemplo, a abordagem de violência pode variar, o conceito de violência pode variar, conforme a formação cultural, a formação religiosa, a formação política, ideológica, cultural. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em alguém, aqui no Brasil, que destruiu o patrimônio de outra pessoa, que humilhou, envergonhou, que colocou fogo em algum escritório por aí, por um motivo religioso, e para essa pessoa isso não é violência. Para essa pessoa isso é justiça. Então, as crenças que nós trazemos conosco, às vezes definem o que é violência, e por isso é tão difícil, às vezes, minorar. Você deve ter ouvido, por exemplo, de um grupo de religiosos, aí nos últimos dias, que mais apoia o opressor do que uma vítima. Do que uma vítima que tem ali a sua infância destruída e arrasada. Ou seja, tanto quanto os conceitos políticos, nós também conhecemos histórias de pessoas que, em nome de uma ideologia política, ferem e destroem outras pessoas, matam outras pessoas, e assim por diante. Mas por que eu enfatizei a questão religiosa? Além de termos vivido isso nos últimos dias, quando um conceito religioso é mal interpretado, é mal colocado, isso gera uma violência que nada tem a ver com o cristianismo. Às vezes, algumas pessoas acham que receberam uma procuração de Deus e se sentem autorizadas a destruir outras pessoas em nome
de uma religião que, na verdade, existe para curar, para abençoar, para iluminar, para tirar as pessoas de onde estão e colocá-las em uma posição mais elevada. E por isso a questão da violência, eu digo que ela é complexa. Ela traz vários elementos, ela traz várias colocações. E, especificamente, sobre o feminicídio, né, que é a proposta desse ano da campanha Quebrando o Silêncio, o feminicídio é o quê? A gente geralmente pensa, matar uma mulher, né? Mas não é apenas isso. Se alguém assalta um banco, por exemplo, e mata uma mulher, não é feminicídio. É femicídio. O feminicídio, ele precisa de algumas características, ele precisa de alguns elementos para ser considerado como esse crime qualificado e hediondo. Precisa que seja em situação de violência familiar ou violência doméstica, e precisa que esse crime seja cometido contra a mulher por uma razão de ela ser mulher, né? Por discriminação, por rejeição, por humilhação, por desprezo da condição de mulher. A professora... Obrigada. A doutora Alice Bianchini, ela é uma advogada especialista nessa questão de violência doméstica. Ela conta uma história de um homem que invadiu uma escola e matou todas as mulheres simplesmente por acreditar que as mulheres não tinham direito de ser engenheiras. Há homens, nós conhecemos, que matam a mulher porque foi rejeitado, porque ela diz, eu quero um caminho diferente do seu. Alguns porque perderam, porque uma mulher conseguiu uma promoção, um aumento, imaginem esse caso. Então, toda vez que o homem despreza a mulher pela condição de ser mulher, isso pode ser caracterizado como feminicídio. Agora, uma coisa interessante sobre esse crime é que os especialistas eles também consideram um crime evitável. O que é isso? O crime de feminicídio ele está numa gradação de crimes. Se você fizer uma pesquisa na internet, lá no Google, ou em outro buscador, você adicionar assim, violentômetro. É uma palavra esquisita, né? Mas é essa mesmo. Você vai ver que algumas instituições elas acharam por bem criar uma régua, e nessa régua tem uma gradação de crimes, onde o último é o homicídio, no caso, o feminicídio. Então, ela vai desde a menor violência, como, por exemplo, piadas ofensivas, humilhação. Já viu aquela piada que diz assim, é mulher de malandro, gosta de apanhar, né? O cara faz de tudo, a mulher não vai embora, é porque está gostando. Já escutaram, né? E já viram assim, homem não sabe por que bate, mas a mulher com certeza sabe por que apanha. Piadas, brincadeiras ofensivas, críticas, humilhação, questões culturais, músicas, né? Tem muita música que destrói a dignidade, o respeito da mulher. São coisas, em geral, que normalizam a violência, que inserem a violência num contexto que faz com que quem ouça e presencie ache que aquilo é normal, é uma brincadeira, é uma coisinha. Outro exemplo também seriam as mentiras, engano, chantagem, não é verdade? Dar gelo, parar de falar, às vezes o próprio silêncio pode ser violência, não só as palavras. Ciúme excessivo, sem contar as ofensas, humilhação, intimidação, ameaça à pessoa, ameaça à família, proibição. Às vezes proíbe de ter contato com a própria família, proíbe de sair com determinados amigos ou amigas, controle do que ela faz, do que a mulher deixa de fazer, e através de um discurso que a leva
para um lugar em que ela não quer. O que eu quero dizer com isso? Um discurso sedutor que leva a pessoa, a gente está falando aqui de mulher, mas isso pode acontecer em relação a qualquer pessoa, que leva essa pessoa a violar os seus valores, a violar a sua consciência, a acreditar na proposta daquela pessoa que a controla. Então, ela acaba fazendo coisas que ela não quer, indo a lugares que ela não quer. E, com o tempo, o controle desse ofensor ele é tão grande sobre a vítima que ela se torna dependente dele, né? Ele a culpa por suas atitudes, ele a culpa por suas próprias, pela própria violência que ela sofre. Tem caso, por exemplo, já ouvi isso, uma pessoa que me relatou um certo tipo de violência, ela falou assim, eu não posso terminar, era um namoro, ela falou, eu não posso terminar com ele, porque se eu terminar, ele falou que vai se matar. Culpa, tenta gerar culpa naquelas pessoas, né? Desqualifica, você não é bom o suficiente, o seu corpo não é bom o suficiente, o seu cabelo não é bom o suficiente, a mulher não é uma boa dona de casa, não é boa na atividade que ela faz. Essa pessoa violenta, o agressor, ele começa a desqualificar a mulher de si mesma, até que ele rouba a sua autoestima, ele faz toda essa violência psicológica, pode ridicularizar em público. Tudo isso é violência. E aí existe também a violência moral, quando ela é acusada de fatos imorais, de praticar esses fatos, até mesmo de crimes. E depois na verdade, isso já gera um sofrimento psicológico na pessoa, isso já tira a paz, tira a alegria, gera tristeza, angústia. Mas quando o agressor consegue controlar a mente da vítima, a violência já vai progredindo para um segundo estágio. Que estágio é esse? Ela começa, por exemplo, com a violência material. E eu falei que progride para um segundo estágio, mas nada impede que todos os tipos de violência aconteçam alternadamente e ao mesmo tempo. Mas é só para ficar mais didático. Então, parte para uma violência material, que vai destruir os bens pessoais da vítima, vai destruir o celular, vai quebrar o computador, vai sumir com a roupa que ela gosta de usar, mas que o ofensor não gosta que ela use. Que mais? Às vezes, um animal de estimação, ele vai pegar coisas, objetos, bens. Às vezes, ele se apropria do próprio salário da vítima, daquilo que é dela, não deixa que ela tenha acesso a dinheiro para que ela fique mais dependente dele. E isso é com que objetivo? De controlar a mente, de controlar as ações e de levar essa pessoa a fazer tudo o que ele quer. E quando ele vai conseguindo tudo isso, essa violência ela ainda pode ser mais grave. Ela pode chegar a agressões, a pessoa empurra, e às vezes mas ela caiu porque ela é magrinha, eu não empurrei tão forte assim. Era brincadeira, bati de brincadeira, não é verdade? E aí, até o grau mais alto de violência, que é confinar, prender, a ameaça agora deixa de ser só verbal, começa a ser uma ameaça com objetos, uma ameaça com armas, a ameaça de morte, o abuso sexual. E eu ressalto aqui uma coisa que não se fala muito, mas existe, por exemplo, o abuso sexual dentro do casamento. Existe uma cultura de que o homem tem direito sobre o corpo da mulher, de que ela é propriedade. E isso não é verdade, isso não é correto. Qualquer tipo de relação sexual não consentida, mesmo dentro do casamento, é violência. E isso tem prejuízo para a saúde emocional da mulher, além de prejuízo para o relacionamento. Isso vai seguindo. De acordo com as pesquisas, os ciclos de violência eles podem durar até 9 anos, não necessariamente todo esse tempo, até que se chegue ao grau máximo, ao crime de homicídio. É por isso que se fala que o feminicídio é evitável, porque é possível romper com a violência em qualquer dos seus estágios, antes de chegar ao seu final, aquela ação pela qual não temos mais volta.
E por isso que campanhas como essa do Quebrando o Silêncio são tão importantes. A campanha esclarece, ela divulga, ela explica, ela educa, transforma. Precisamos ter acesso a conhecimento, buscar informação, porque isso é transformador, preventivo e salva vidas de pessoas. Aliás, muitas mulheres, se não fosse por uma campanha esclarecedora, nem mesmo saberiam que estão dentro de um ciclo de violência. Existem mulheres que não se reconhecem dentro de uma situação de risco, não sabem a que destino seus passos estão a levando. E muitas vezes elas sentem que tem alguma coisa errada, que algo tem que mudar, mas simplesmente não tem forças para sair desse ciclo. É por isso que é preciso buscar ajuda. Eu gostei muito da música que foi cantada, né? Existe esperança nesse quarto escuro, e se ninguém escutar, você tem que gritar, tem que falar, tem que sair do ciclo de violência, para que você tenha uma vida plena, abundante, completa, porque foi isso que Deus programou para você. E nesse contexto eu pergunto, né? Qual a importância da igreja? Bem, muitas comunidades religiosas, elas encorajam as vítimas a se calarem e a perdoarem incondicionalmente o agressor. Por quê? Por medo de perderem o crédito na comunidade, quando as pessoas souberem o que acontece ali no meio. E também por assimilar de forma errada conceitos bíblicos, né? Na verdade, muitas vezes se pegam conceitos culturais e se dá um nome bíblico para isso, para justificar uma atitude, em vez de promover uma transformação da mente, uma transformação que seja mais parecida com o cristianismo, com Jesus Cristo, né? Mais do que nunca, são necessários programas específicos para apoiar as vítimas. A vítima precisa encontrar aliados dentro da igreja. Ela precisa de pessoas que não se calem, que não ignorem, que possam ouvi-la com compreensão, sem julgamentos, que possam escutá-la. Pessoas que, se não souberem prestar o auxílio necessário, que possam encaminhá-la a quem possa prestar esse auxílio. Elas precisam se sentir confortáveis para se abrir. Os líderes precisam estar preparados e, de uma forma carinhosa e especial, os líderes masculinos precisam estar isentos de qualquer traço de machismo, de qualquer traço cultural que leve essa pessoa a se sentir culpada por estar passando por aquela situação. Nenhum religioso é neutro. Nenhum cristão é neutro. É preciso lidar com essas questões, é preciso se levantar em favor da vítima e em favor da sua proteção. A igreja deve falar de conceitos de igualdade, de respeito, de amor. A igreja deve ensinar como é que se constrói um relacionamento de forma a evitar a violência. E os membros devem viver isso e compartilhar com todos aqueles com quem entram em contato. E aí, e o que a igreja não pode fazer? Bem, a igreja não pode repetir conceitos populares, nem a título de brincadeira, nem a título de piadinha. A igreja não pode assumir posturas culturais sem passar isso pelo crivo do amor de Deus, do amor eterno, incondicional de Cristo. Quem se diz cristão não pode, por exemplo, apoiar que a mulher é propriedade do homem. A mulher não é bem, a mulher é pessoa. Essa ideia é indigna de quem diz que confia em Deus. A igreja e seus membros não podem apoiar a ideia de que um homem tem maior valor e, por isso, pode exercer controle sobre a sua companheira. Antes de ser homem ou mulher, nós somos pessoa humana, criados ambos à imagem e semelhança de Deus. A campanha Quebrando o Silêncio é para a gente aprender essa postura, para a gente divulgar, para a gente incentivar, para a gente contar para alguém.
Muitas vezes a vítima ela é afastada, muitas vezes a vítima vai pedir socorro com um olhar. E nós precisamos reconhecer, desenvolver amor, compaixão, empatia, de forma a perceber o sofrimento daquela pessoa e auxiliá-la. Eu quero, neste momento, já partindo da metade para o final da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo. Quem não tiver nenhum dos dois vai poder acompanhar, eu acho, pela tela. Mateus 5, verso 39. Eu quero trazer para você hoje 3 conceitos que, às vezes, são religiosamente mal interpretados e que parecem incentivar a pessoa a manter o ciclo de violência. Às vezes, eu já escutei isso. Eu já escutei isso numa palestra para relacionamentos, em que uma pessoa religiosa dizia: você está sofrendo no seu casamento, você está com problema, está acontecendo isso e isso. Paciência, o mundo é cheio de problemas. Gente, não faz sentido isso. Temos que procurar ajuda especializada, né, de acordo com cada ciclo da violência. A ajuda especializada vai saber te orientar sobre o que você deve fazer, sobre o que você deve buscar, sobre como agir para sair desse ciclo, salvar o seu corpo, salvar sua mente, salvar sua vida. E aí, Mateus 5,39, diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. Isso daqui parece que você tem que sofrer, não é verdade? Parece que se a mulher apanha, ela vira para o marido e fala: bate mais um pouquinho. Não é verdade? A interpretação que se dá muitas vezes, quando pessoas que estão em sofrimento, às vezes procuram uma igreja, procuram alguém religioso, a pessoa fala: olha, tenha calma, tenha paciência, casamento é assim mesmo. Não é verdade? Olha, você precisa orar, e precisa orar. Eu não estou dizendo que não tem que orar, mas tem situação, quando a sua vida está em risco, você tem que orar de longe, não de perto, não dormindo na cama com aquela pessoa. E aí, vamos lá, aqui diz: se bater na face direita, volta-lhe a outra. Quem falou isso foi Jesus. Agora, vai lá na frente em João capítulo 18. João capítulo 18, no verso 22, vai aparecer aí na sua tela, fala assim: dizendo ele isto, ele é Jesus, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. O que é bofetada? Tapa na cara, certo? Bateu na face. Dizendo: é assim que você fala ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que você me fere? Uau! Jesus não virou o outro rosto? Como assim? A outra face? O que está acontecendo aqui? 2 coisas. Ou Jesus não está fazendo o que ele mandou a gente fazer, ou a gente está entendendo errado o que ele pediu para fazer. E eu já vou adiantar que é a segunda opção. Então, vamos voltar lá no primeiro e entender o que está se tratando ali? Primeira coisa, Mateus 5, antes de falar o verso 39, tem um título. Se você está com a sua Bíblia, você vai ver que título é esse. Aqui está falando de quê? Vingança. Está falando de vingança. Então, vamos continuar. Se você não vai oferecer a outra face, o que você não vai fazer, então? Você não vai se vingar. Você não precisa ser violento de volta, mas de nenhuma forma Deus está pedindo para que você coloque a sua vida em risco, permanecendo num ambiente de violência. Você não precisa ser violento de volta, mas você pode se defender e se distanciar. Tanto é verdade que quando Jesus recebeu um tapa no rosto, o que ele fez? Ele falou assim, em outras palavras: vamos esclarecer a situação? Se eu falei errado,
A sua atitude é me dizer o que foi que eu falei errado. E se eu não fiz nada errado, você está me batendo por quê? Ele não bateu de volta, não se vingou. Mas ele também não virou e falou, eu quero sofrer mais um pouquinho, bate mais. São coisas diferentes. E é interessante que o começo do verso 39 de Mateus, ele fala assim, não resista ao perverso. Não resista. Para eu resistir, quando eu resisto, eu tenho que... Vamos imaginar uma situação, vamos imaginar que você esteja me empurrando, certo? Para eu resistir a você, eu tenho que aplicar de volta uma força pelo menos igual. Mas o que geralmente acontece é que a gente aplica de volta, numa situação de violência, uma força maior um pouquinho. Se alguém me xinga, a tendência na minha resistência é xingar de volta com as palavras piores um pouquinho. E daí a outra pessoa me xinga de volta e me faz um gesto. Aí eu xingo de volta, faço um gesto e agrida a pessoa. E é assim que vai se criando um espiral de conflito. E imaginem um tornado, né? Ele começa pequenininho aqui e vai crescendo até se tornar uma coisa destruidora. É isso que é resistir. Deus está falando, Jesus está falando, não resista. Não resista ao perverso. Se bateu na face, oferece a outra. Em que sentido? Sai, se distancia. Procure a ação adequada para aquele tipo de violência. Procure ajuda. E nós precisamos entender que Deus é o nosso vingador. Ele faz vingança. Mas eu não preciso trazer um mal adicional sobre mim. Eu não preciso pagar a violência com a violência. Mas eu não preciso ficar aqui para receber um mal adicional sobre a minha pessoa. Tem mais um verso, aproveitando esse assunto, eu nem passei o texto, porque eu me lembrei agora. Tem um outro verso que é usado, que é aquele, não, mas eu preciso amar o meu inimigo, não é verdade? Não, mas eu tenho que amar, eu tenho que orar pelos que me perseguem. Preciso ser uma pessoa boa. Gente, é o seguinte. Esse verso está em Mateus capítulo 5 também está no Sermão da Montanha. Em português, nós temos uma palavra apenas para amor. Em grego, que é a língua que o Novo Testamento foi escrito, existem 3 palavras para amor. Tem o amor filéu, né? Que acredito que muitos que conhecem, que é o amor afetuoso. É o amor sentimental. É o amor de querido, aquele amor que a gente tem por quem gosta da gente, aquele amor gostoso da família, né? Tem o amor eros, que é aquele amor apaixonado, físico, do corpo mesmo, sexual. E tem o amor ágape, que é o amor puro, o amor ideal, que é um amor de respeito pelo outro, pelo fato de ele ser humano. Quando a Bíblia diz, ame o seu inimigo, ela não diz filau, ela não diz, ame o seu amigo do jeito que você ama quem te ama. Não ame o seu inimigo do jeito que você ama o seu amigo, do jeito que você ama aquela pessoa que te trata bem com sentimento, com afeição, sabe? Ela fala HP, que significa respeite essa pessoa pelo fato de ela ser humana. Respeite essa pessoa pelo fato de ela ser filho de Deus. Mas você não precisa dispensar a mesma afeição de um caso, de uma situação de paz, de uma situação normal. Bem, fechou parênteses, foi só algo que eu me lembrei aqui. E eu quero ler com vocês mais um verso da Bíblia. Gênesis 1, verso 27. Se eu pedir para você fechar o olho agora e imaginar uma pessoa que represente a humanidade, que represente tanto o homem quanto a mulher, que veio na sua mente? É muito possível que na sua mente tenha vindo a imagem de um homem, não é verdade? Porque, às vezes, a gente escolhe a figura masculina como aquela que representa toda a humanidade. Eu quero ler para você o que está escrito em Gênesis 1, verso 27. Fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Tem muita coisa para falar nesse verso, questão de função do feminino, do masculino, das funções de cada um, enfim, por que Deus criou essas diferenças. Mas eu quero parar em um ponto. Fala-se muito em dignidade humana, e quando nós defendemos o rompimento com a violência, nós estamos defendendo a dignidade humana. A dignidade humana é o valor humano, o valor que você tem, o valor que eu tenho. E isso precisa ser respeitado e ser garantido. E de uma forma muito especial, para quem acredita em Deus, para quem segue a Bíblia, a dignidade humana se fundamenta nesse verso. O verso que diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós não somos deuses, nós não somos Deus, somos Deus. Mas nós temos o reflexo divino em nós. Existem atributos que Deus tem em si e Ele colocou em nós. É por isso que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Lloyd, onde você quer chegar? Tanto o homem como a mulher foram escolhidos para representar a imagem de Deus. Tanto o homem como a mulher foram escolhidos para representarem a dignidade de Deus diante do universo. E a dignidade de um homem é igual à dignidade de uma mulher. Porque tanto um homem como uma mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Ao serem criados, homens e mulheres receberam o quê? Individualidade. Ambos receberam individualidade. Ambos receberam liberdade de escolha. Ambos receberam livre-arbítrio. Ambos receberam criatividade. Ambos receberam a capacidade de se relacionar em amor. Ambos receberam a possibilidade de escolher a harmonia para a sua vida, de escolher a paz, de escolher o que é bom e belo, a autonomia. Ambos receberam capacidade de decidir. Ambos, homem e mulher, têm direito de falar, de opinar, de planejar e de juntos construírem a vida em um companheirismo amoroso. E eu ressalto isso, por quê? Porque as mulheres precisam saber que elas não precisam ser subjugadas, dominadas, controladas. Mulheres que vivem em um ambiente de violência vão minguando, vão perdendo a alegria, vão vivendo a vida pela metade, seguem amarguradas, sentem tristeza, adoecem de muitas doenças, somatizam o sofrimento emocional. Essas mulheres aprendem a ser boazinhas e disciplinadas diante do perigo. E aqui eu vou fazer outro parêntese sobre a importância no cuidado de educar mulheres, de ensiná-las a serem autônomas, de manifestarem vontade, de saber que o sim é sim, que o não é não, que é importante elas falarem o que elas querem. Muitas mulheres que crescem em um ambiente de violência, em um ambiente dominador, perdem a capacidade de reconhecer o perigo, ou têm essa capacidade reduzida, né? Muitas vezes elas trocam um pai agressivo por um marido agressivo. Isso não é definitivo, até porque uma pessoa pode aprender por assimilação, ou ela pode aprender por contraste, né? Ela pode olhar e ela fala, eu não quero isso para a minha vida, e por conta disso ela vai repetir um padrão diferente. E isso é verdade para homens também. As pesquisas dizem que 70% dos homens que vivem em um ambiente violento, embora eles sintam simpatia pelo sofrimento da mãe, eles podem se tornar violentos. Isso é definitivo? Não, isso não é. Ele pode olhar para aquela situação e pensar, eu não quero repetir isso. Mas existe importância em perceber, em ter esse cuidado. E aí, eu repito, mulher, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, tanto quanto um homem. O paradigma da dominação, do controle, não é bíblico. Ah, Lloyd, mas e a submissão? É outra
palavra que é entendida de forma errada. Eu vou substituir aqui a palavra submissão pelo paradigma da liderança masculina. Existe sim na Bíblia um paradigma da liderança masculina. Mas que liderança é essa? A liderança de Jesus Cristo, a liderança da compreensão, do acolhimento, do cuidado, do compartilhamento, do consentimento. É isso que é bíblico. Jesus Cristo, representante de Deus, respeitou cada mulher que passou pelo caminho. Não importa que vida sexual ela tinha, qual era a religião, onde ela morava, de que país ele era. Tratou com dignidade, com respeito, com acolhimento, com consideração cada mulher que passou pelo seu caminho. E um homem que pretende ter uma mulher, entre aspas, submissa, né? Precisa aprender o padrão da liderança de Cristo. Homens precisam, se existe em você alguma dificuldade em lidar com o conceito de que você é sim, a Bíblia tem sim um paradigma de liderança masculina, mas que a sua mulher também é criada à imagem e à semelhança de Deus, tanto quanto você, que ela pode falar, pode opinar, que ela pode se autodeterminar, que ela pode fazer escolhas. Se existe dificuldade de lidar com isso, você precisa de ajuda. E mulher, eu quero te lembrar que você foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Gente, nós precisamos mudar padrões de pensamento para proteger mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, que todos os grupos que sofrem violência, que são desfigurados, pessoas que são desfiguradas, pessoas que sofrem física, psicologicamente. E, especialmente para as mulheres, eu quero ler um texto agora, abre aspas. Não temos o controle sobre quem nos põe nesse mundo. Não temos controle sobre isso. Não podemos influenciar a maneira pela qual nos criam. Não podemos forçar uma cultura a ser hospitaleira de forma instantânea. No entanto, existem boas notícias. Nós podemos reviver a nossa vida, mesmo depois que fomos feridas. Mesmo que ainda estejamos no cativeiro. Os contos de fada acabam no final de 10 páginas. Mas a nossa vida não acaba junto. Nós somos coleções de muitos volumes. Nossa vida, mesmo que um episódio represente um desastre total, haverá um novo episódio. Haverá esperança. E depois mais outro. E depois mais outro. E depois mais oportunidades para viver e para acertar. Fecha aspas. Sim, haverá outras oportunidades. Deus pode dar para você a vida que você merece. Do jeito que Ele planejou. Deus pode te dar uma vida abundante. Mas é preciso agir o quanto antes. Agir, ouça, escute, aprenda, busque ajuda e tome uma atitude, fale com alguém, quebre o silêncio, rompa com essa situação. E você, que talvez não vive uma situação de violência, que tem a alegria de viver em paz, não se cale diante dos desmandos. Fale, divulgue, entregue uma revista do Quebrando Silêncio. Não se amolde a essa cultura infeliz. Seja luz, seja sal, seja o grito dos bons. Não se acostume. As pessoas sofrem e muitas vezes elas buscam ajuda em silêncio. Neste momento nós vamos ouvir uma música. E ela diz que quando a dor te fizer desistir de viver, eu vou orar. E eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, você vai encontrar força para fazer o que você precisa naquela situação. Vamos ouvir.
noite não passa. Eu choro problemas, tantas dores. Onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos. Descansar. Meu coração se fecha, sentimentos que nunca provou o ferem, mas vai abrir aos poucos, aos raios da manhã que irão curá-lo. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos. Descansar. No sofrimento nasce então a esperança e a coragem. Vou esperar e aprender junto aos pés desta cruz. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos. Descansar. Então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos. Descansar. Eu vou aprender a confiar. É isso, aprender a confiar quando a dor quiser fazer com que você desista. Existe ainda um caminho, existe ajuda. Existe ajuda em Deus e ajuda nas pessoas que Ele coloca em nosso caminho. E eu quero aproveitar aqui, eu não sei se você tem conhecimento neste momento, mas todos sabemos que a situação de quarentena trouxe muitos desmandos, trouxe muita tristeza, e a Igreja Adventista tem um grupo de psicólogos que atendem online. Talvez você queira ajuda ou você queira ajudar alguém. Deixe uma mensagem aí na rede social, mande uma mensagem inbox, que os administradores da rede social vão avisar você, vão informar você sobre
sobre essa forma de pedir ajuda. É um grupo de psicólogos que atendem gratuitamente online. Se você não sabe o que situação você está passando, se você está desconfiado que está numa situação de violência, se você quer saber qual é o limite, se é agora, se tem jeito, se não tem, o que você tem que fazer, que ajuda você precisa para cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua vida, da sua família, faça o contato, então, que esse grupo especializado vai ter aí condição de ajudar você, tá bom? Mas não fique calado, não fique parado, não fique sem buscar ajuda. Rompa com o silêncio. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você estiver. E eu quero ler aqui para nós uma bênção da palavra de Deus. Eu acredito que o poder da palavra escrita é o mesmo poder da palavra falada. E se você aceita essa bênção, feche os seus olhos. Está em Números capítulo 6, no verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto. O Senhor te dê paz. Amém. Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde.